Olá, paz do Senhor, mais uma quinta-feira, estamos aqui, estou aqui na igreja para poder compartilhar com você uma palavra para o nosso coração. E hoje eu quero deixar uma mensagem para você baseada no texto lá do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 6, que é do verso 1 ao verso 15, quando fala da multiplicação dos pães, e peixes. E eu quero extrair diante desse texto algumas coisas que são muito importantes para nós nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento e também de quarentena. O que nós podemos extrair para esse texto para o momento que nós vivemos? Os irmãos conhecem bem essa leitura, eu não vou ler o texto agora, mas vou estar lendo paulatinamente quando estiver fazendo as observações. Eu queria então detalhar para você algumas coisas que eu vejo nesse texto que são muito importantes para nós nesse momento que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu quero relatar e expressar com você aqui é sobre a observação das pequenas coisas. É muito comum no nosso dia a dia, na nossa correria, nós vamos de um lado, vamos para o outro, tamanhas atividades da nossa vida, do seu trabalho, do nosso contexto até mesmo eclesiológico no meio da igreja, ministerial, a gente não observar as pequenas coisas, os pequenos detalhes. E é muito comum também, quando nós paramos, a gente começa a observar mais as pequenas coisas. Pequenos gestos, pequenas palavras, pequenas atitudes que fazem diferença na nossa vida, que por serem talvez tão pequenas aos nossos olhos, nós não conseguimos observá-la tamanha correria do nosso dia a dia e do contexto que a gente vive. Então a primeira coisa que eu quero extrair aqui para nós é isso. Está lá no verso 7, 8 e 9 do capítulo 6, eu vou ler, diz o seguinte: Filipe respondeu-lhe dizendo, 200 denários de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Eles não estavam conseguindo observar a importância daquele pequeno gesto, daquela pequena quantia de pães e de peixes. E o interessante aqui nós observarmos, amados, é que os discípulos, eles não vão conseguir observar essa questão do detalhe das pequenas coisas. E neste momento de quarentena, de isolamento, é importante a gente observar as pequenas coisas, que talvez no nosso dia a dia, nossa correria, nós não conseguimos observar. Então agora a gente consegue ter um outro olhar, um outro prisma acerca dessa realidade. A segunda coisa que eu quero destacar com você está no verso 10, quando a Bíblia diz: e disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Nos textos correlatos, nós vamos ver que Jesus vai pedir para eles organizarem grupos, separadamente. E aqui eu vejo o poder da organização. E neste momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, a gente precisa aprender a nos organizar. Organizar o nosso tempo, organizar as nossas finanças. Então é muito importante agora a gente observar esse poder, que é o poder da organização. Se eles tivessem feito tudo ali de forma desorganizada, talvez não teriam ganhado êxito, logrado êxito naquele momento. Mas Jesus vai pedir para eles o quê? Colocarem aqueles homens assentados, divididos em grupos, para que eles pudessem o quê? Observar o poder da organização. E às vezes também, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo esse poder que é o poder de organizar. Organizar o tempo, organizar, como já disse, as finanças, organizar a nossa leitura da palavra, de livros, de oração. Então é muito natural a gente perder e viver uma vida desorganizada. Mas essa quarentena também pode nos servir para que a gente possa aprender o poder que tem a organização. Terceira coisa que eu quero destacar para você está no verso 11, onde diz: então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu e disse, repartiu pelos discípulos, melhor dizendo,
E os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Aqui eu vejo sob a aplicação certa. O lanche, talvez, em suas mãos, não pudesse, na mão dos discípulos, não pudesse alimentar aquelas pessoas conforme elas precisavam. Mas nas mãos do Senhor alimenta uma multidão. É aprender a aplicação certa. Neste momento de quarentena, a gente precisa também aprender a fazer aplicações certas. Aplicações em todos os níveis da nossa vida. Então você precisa aprender a aplicar. E a melhor maneira, e a maneira mais próspera de uma aplicação certa é entregar tudo nas mãos do Senhor. Entregar a nossa vida, entregar a nossa família, entregar as nossas finanças. É a aplicação certa. Porque quando eles entregam aquele lanche para Jesus, que para eles não iriam fazer a diferença, mas aplicando na pessoa certa, aplicando de uma forma certa, Jesus vai multiplicar e Jesus vai fazer aquela multidão ser alimentada. Olha que interessante, é a aplicação certa. Neste momento é o momento de você aprender a fazer uma aplicação certa. E a aplicação certa está em depositar nas mãos do Senhor sua vida, seus recursos, tudo que você tem, porque Ele é aquele que prospera todas as coisas em nossa vida. A quarta coisa que eu quero tirar desse texto para nós está no versículo, ainda no versículo 11 que acabamos de ler, é que o milagre ocorre em meio ao compartilhar. Versículo 11, vou ler de novo. E tendo, então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Então houve um compartilhar. Jesus compartilha com os discípulos que vão compartilhar com as pessoas que estavam naquele lugar. Então o milagre ocorre em meio ao compartilhar. A multiplicação acontece quando há uma divisão de recursos. Então nesse momento a gente precisa aprender também a compartilhar uma palavra, a compartilhar uma oração para aquele que precisa, a compartilhar um alimento para aquele que está carecendo nesse momento. E o milagre acontece quando nós compartilhamos. Então é muito interessante, a Bíblia vai dizer que o poder do dar, né? Melhor coisa é dar do que receber. E nós somos abençoados e o milagre muitas das vezes acontece na nossa vida quando nós aprendemos a liberalidade, o compartilhar. Então enquanto eles iam compartilhando, o milagre ia acontecendo. E a última coisa que eu quero relatar para nós nessa hora é o poder criativo de Deus. Irmãos, Deus é o Criador de todas as coisas e Ele detém o poder criativo. Coisas que para nós não tem solução, para Ele tem. Coisas que para nós não são, que são vulneráveis, para Ele pode ser um diferencial para o seu milagre, porque Deus detém o poder criativo. Então busque de Deus, Ele vai te dar criatividade. Esse momento é momento de nós termos criatividade, né? Quantas pessoas estão fazendo aquilo que não era para ele ou para eles comum, né? Estão agora precisando se reinventar. E a maior fonte de criatividade é Deus. Ele detém todo o poder criativo. Então quero deixar para você essa palavra, para que você pense diante dessa pandemia, dessa situação toda. Observe as pequenas coisas, detém o poder da organização, aplicação certa, e saiba que o milagre ocorre em meio ao compartilhar e o poder criativo está nas mãos de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, espero que Ele possa alcançar o seu lar de uma forma especial. Grande abraço, fique na paz do Senhor.